Meu nome é Adilson Rocha. Eu vou falar para você hoje da Lei 4898 de 1965, que é a lei que trata do crime de abuso de autoridade. Constando essa lei do edital, a primeira coisa que você tem que verificar é o âmbito da aplicação da lei dentro do conteúdo do edital. Ou seja, locar a lei de acordo com o edital. Por exemplo, se consta do edital o capítulo do Código Penal relacionado ao concurso de pessoas, artigo 29, 30 e 31 do Código Penal. Aí você tem que analisar o crime de abuso de autoridade de acordo também, em especial, com o artigo 30 do Código Penal, que é a possibilidade de um cidadão comum, em concurso de pessoas com um funcionário ou autoridade, praticar também um crime de abuso de autoridade. Então, você tem que analisar a 4898, olhando também para o artigo 30 do Código Penal, e isto se constar essa parte no edital. Outra coisa a considerar são os crimes contra a pessoa, artigo 121 ao 154 do Código Penal, se constam também do edital. Porque você pode ter um abuso praticado por uma pessoa que até é autoridade, mas se ela, despido ou desnudado da condição de autoridade, praticar aquele abuso, não será um crime de abuso de autoridade, será um outro crime comum lá do Código Penal. Por exemplo, o crime de invasão de domicílio, do artigo 130 do Código Penal. Citício, policial militar, ele invade a casa da sogra na condição de genro, ele vai ter praticado o crime de invasão do domicílio. Se ele invade a casa da sogra na condição de policial militar, ele vai estar praticando o crime de abuso de autoridade. Então, você tem que analisar também a Lei 4898, locando-a de acordo com o edital, em análise conjunta com os denominados crimes comuns. Uma outra coisa que você tem que considerar é se constar do edital a parte de processo penal, em especial a relacionada a inquérito policial, ação penal ou mesmo de procedimento processual. Aí, você tem que analisar a 4898, de acordo com o artigo 3º ao 23 do Código Penal, que trata de inquérito policial, ou de acordo com o artigo 24 ao 62 do Código de Processo Penal, que trata agora de ação penal. Entendeu? Então você tem que locar essa lei de acordo com o seu edital. Na minha fala aqui, eu vou tratar de uma explicação da 4898 de um modo mais comum que ela aparece nos editais de concurso público. Ponto. Raramente ou nunca vi um edital de concurso público que cobra 4898 isoladamente, ou seja, unicamente o crime de abuso de autoridade. Sempre que o edital de concurso público aparece a Lei 4898, você tem, no âmbito do edital, outras disposições legais, quer seja do Código Penal, quer seja do Código de Processo Penal, ou mesmo uma outra lei extravagante, extra o Código Penal, que você terá que considerar na análise da Lei 4898. Por quê? Prova de concurso público desde o ano 2000 passou a ser multi, pluri e interdisciplinar. Então, a análise da 4898 passa, primeiro, por uma análise do conteúdo do edital, em especial na parte penal e na parte processual penal. Ponto. Assim é que uma grande situação e extremamente comum de prova relacionada a 4898 é ligada diretamente ao modelo de ação penal. Você vai reparar que a lei, no preâmbulo dela, no artigo 1º e no artigo 2º, por 4 vezes, ela diz o termo representação. Entretanto, representação da forma que consta na 4898, não é uma condição de procedibilidade lá para os crimes de ação penal pública condicionados à representação. Não, não é. Representação aqui tem a conotação de um delatio criminis,
um delatio criminis, porque a notícia de um crime mais a qualificação do suposto criminoso. Então, você tem, na verdade, aí é um delatio criminis. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que o termo representação, que consta do preâmbulo da Lei 48/98, que consta do artigo 1º e do artigo 2º da 48/98, na verdade, ele é interpretado como uma notícia de crime, como um delatio criminis. Por quê? O crime, ou os crimes da 48/98, são crimes de ação penal pública incondicionada. Ou seja, em havendo abuso de autoridade, o Ministério Público está obrigado a promover a ação penal, princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, por estarmos diante de um crime de ação penal pública incondicionada. Ponto. Outro aspecto que você tem que considerar também no edital é a incidência ou não da Lei 9.099. Porque, em razão da pena privativa de liberdade combinada ao crime de abuso de autoridade, de regra, ele vai acontecer de conformidade com a Lei 9.099. Ou seja, é um crime de menor potencial ofensivo, o que se desfaz todo o procedimento previsto na Lei 48/98 em relação ao acontecimento do processo penal. Ou seja, em relação, em havendo abuso de autoridade, como irá atuar a ação do Estado? Como irá aparecer a ação do Estado? De conformidade com o que está descrito na Lei 48/98 ou de conformidade com o que está descrito na Lei 9.099? Neste caso, vai se aplicar a Lei 9.099, que é aquela lei que se aplica o procedimento denominado de sumaríssimo para todos os crimes, cuja pena máxima seja igual ou inferior a 2 anos, que são os casos dos crimes de abuso de autoridade. Ou seja, tem a pena máxima igual ou inferior a 2 anos e prevê expressamente a Lei 48/98, mesmo sendo um crime de procedimento especial. Então, nós vamos ter aqui como procedimento processual válido o procedimento sumaríssimo descrito pela Lei 9.099 de 1995 e não o procedimento processual que está em desuso, houve uma revogação tácita dele, previsto pelos artigos da Lei 48/98 e 65. Ponto. Feita esta anotação preliminar, as outras de interesse de prova eu vou fazendo aqui no curso da explicação dos tipos penais. Então, começa a Lei 48/98 dizendo lá em cima a representação. Ela regula o direito de representação e a responsabilidade que está sujeita à autoridade que abusar do direito de autoridade. A responsabilidade ela será administrativa, civil e penal. Ou seja, esta é uma lei que tem essa conotação especialíssima, raríssimo de acontecer isso. Ela prevê, num só dispositivo, a possibilidade de haver a responsabilidade administrativa, civil e penal, tendo a previsão expressa de cada sanção para cada modalidade de responsabilidade. Então, o presidente decreta a lei e vem. O abuso de autoridade, sujeito o infrator à responsabilidade desses 3 modelos que eu te falei, quando no exercício da função, ou seja, investido da função pública, praticar alguns dos abusos descritos nos artigos 3º e 4º da Lei 48/98 e 65. Aí vem o artigo 2º detalhando como vai ser essa representação. Na verdade, o artigo 2º, ele dá uma forma a essa representação, que aqui tem a conotação de delatio criminis, que, em havendo a representação na conformidade do artigo 2º da 48/98, o Ministério Público já tem todas as informações para promover a denúncia. Se ele, Ministério Público, entender necessário, ele pode
requisitar a instauração de inquérito policial. Mas se a representação já contiver todos os detalhes que serão suficientes para o oferecimento da denúncia, neste caso, o inquérito policial será dispensado. E lembre-se que o inquérito policial é sempre um procedimento dispensável. Em momento algum está o Ministério Público dependente de inquérito policial para que ele possa oferecer denúncia nos crimes de ação penal pública incondicionada, como é o caso do crime de abuso de autoridade. E o parágrafo único vai dizer que o direito de representação vai ser de 3 vias, com rol de testemunhas, etc. Ou seja, é a representação, o delacio crimes completo, que vai evitar aí o inquérito policial.